Jogador, bom jogador. Bom, Pedro do Rio, primeiro, muito obrigado à diretoria da Inter por liberar Pedro do Rio. Eu estava comentando com ele, fazia tempo que eu queria trazê-lo aqui no Pimba nos Esportes. A gente teve a oportunidade de entrevistá-lo uma vez e foi por Skype. E lá que a gente ficou sabendo que Pedro do Rio, ele não nasceu no Rio de Janeiro, e sim em São Carlos, que Pedro do Rio é o sobrenome, Rio é o sobrenome do Pedro do Rio. Bom, Pedro, primeiro parabéns pelo gol que você marcou, importantíssimo, o segundo gol com a camisa da Inter, o primeiro foi na Copa Paulista contra o Primavera e foi um golaço. E aí você marca esse gol importante e que ajuda a Internacional a vencer. A Inter não podia nem pensar em empatar aquele jogo, né, Pedro? Tudo bem? Seja bem-vindo, viu, Pedro? Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado pelo convite, boa noite a todos, né, sempre, primeiramente. Cara, tô muito honrado pelo convite, poder estar aqui, estar conversando com vocês e, cara, um gol que veio na hora certa, né? Abrimos o placar, fizemos 1-0, jogar um pouco mais tranquilo o jogo e aí, graças a Deus, veio a vitória para conseguir fazer uma semana boa aqui e tentar um bom resultado lá em Minas. Que jogada do Gui Mendes, né? Ele foi para cima, entrou na área, levantou a cabeça. Ele é espertinho, esse menino, né? Ele tem uma visão de jogo muito boa, né? O Gui, e ele é ousado, né? Ele pegou a bola no fundo, ele sabia que ele ia levar o cara, conseguiu levar erguendo a mão para ele, foi, vamos ver se ele dá um toque aqui para mim para conseguir ajudar também, né? E aí... Bateu de chapa e saiu pro abraço. Saiu pro abraço. Porque eu percebi que o time inteiro foi te abraçar, né, Pedro? Você tá precisando desse gol, já era para ter saído antes, aquele de cabeça contra o Bahia de Feira, que passou muito perto, já era para ter saído o gol do Pedro do Rio. Eu sempre falei ainda pra minha família, pô, tô precisando fazer um golzinho agora, é um momento bom, mas é que eles sempre me falaram, né? O gol vai sair no momento certo. E na nossa avaliação, acho que foi o melhor momento que poderia ter tido para sair o gol. Porque, cara, a gente tava jogando pressionado, precisava do resultado, os caras montados e do nada a gente acha uma bolinha, faz um gol e, pô, dá uma leveza pro resto do jogo, pro resto da semana. E aí é um sentimento, todo mundo se abraça, porque todo mundo sabia o quanto a gente precisava sair na frente, a gente precisava de uma confiança para restabelecer o nosso jogo, né? Você sente que você está em evolução? A gente comentou muito da sua participação contra o São Paulo no segundo tempo, naquele 0-0, você entrou para marcar a descida do Reinaldo pela lateral esquerda e você deu conta do recado. Foi 0-0 aquela partida, você teve um trabalho tático importantíssimo naquele jogo. E a gente vê que você vem evoluindo a cada jogo e a gente torce para que isso aconteça, porque eu fico imaginando, não é fácil ser Pedro do Rio. Não é fácil ser Pedro do Rio. Você sente essa evolução? Cara, eu sinto, né? E eu tô cada vez mais feliz com isso, né? É um momento, acho que eu tô tendo mais jogos seguidos, com uma importância maior dentro da Inter, né? Sendo titulares vários jogos, eu tô, acho, no meu 8º jogo seguido. E até hoje eu não consegui ter essa sequência, por causa das minhas lesões, por causa das algumas faltas de oportunidades. E o melhor treino é o jogo. Não tem conversa. O melhor treino é o jogo. Enquanto mais a gente joga, melhor a gente tá, mais confiante a gente tá, mais treinado e as coisas vão acontecendo. E eu tô muito contente com a sequência. Acredito que a gente vai colher mais coisas boas ainda aí pela frente e vamos seguindo, né? Antes das perguntas dos meus companheiros, eu fico imaginando a vontade que você tem para mostrar principalmente para o torcedor o seu valor, Pedro do Rio. Eu fico imaginando a vontade, a dedicação que você tem. O Tatinho até comentou. Falou, olha, pro Pedro do Rio ser titular com o Roger, é porque ele vem treinando muito, vem se dedicando demais. Eu fico imaginando essa vontade dentro de você, porque não é fácil assimilar as críticas, ver que às vezes o torcedor pega pesado com você, a gente sente isso também. É duro, né, Pedro? É difícil, cara. Faz parte da nossa profissão, né? A gente tem que saber ficar com a cabeça boa, saber o momento de a gente... acalmar os ânimos e colocar o pé no chão, né, cara? Porque o maior problema foi a falta de sequência, né? Então, algumas vezes o torcedor ficou um pouco irritado porque tava há muito tempo e não tava conseguindo dar sequência, não tava jogando e a gente entende, a gente tem que olhar o lado deles também, que a gente quer sempre o melhor pra Inter, sempre o melhor pro Leão. E a minha vontade sempre foi estar em campo, cara. E isso que me tirava muito a paz era eu estar impossibilitado. Então, hoje que eu tô podendo estar em campo, podendo estar fazendo o meu melhor, cara...
uma vontade imensa de entrar num campo e falar assim, não, hoje vai ser o nosso dia. Pedro, em algum momento você pensou em ir embora? Você falou, puxa, eu não aguento mais ouvir crítica, pô, eu não mereço isso, pô, eu tenho uma série de lesões que eu tô lidando, pô, eu tenho pubalgia, eu operei o joelho, poxa, ninguém tem paciência comigo, eu lembrei o Chaves agora. Você pensou em algum momento, falar, ó, peraí, não dá mais aqui, eu não vou, por mais que eu seja o melhor em campo, não vou reverter o que o torcedor acha de mim? Cara, em alguns momentos a gente já pensou em cogitar, será que a gente precisa de novos ares, né? Pra ter um outro ambiente, alguma outra coisa, né? Mas a gente sempre colocou o pé no chão e falou, cara, a gente tá trabalhando, tô me dedicando todo dia, não deixo de treinar um dia, se eu tô com dor eu tento suportar, se eu não consigo aí a gente vê o que faz, mas vou ficar, porque eu sei que eu consigo fazer mais, eu sei que eu preciso mostrar pra mim mesmo que quando eu estiver bem, eu vou dar o meu melhor e isso vai ser satisfatório, entendeu? E a gente inclui nós também, tá? Da imprensa, não é só a torcida não, porque a gente também, às vezes, até exagera na crítica e a gente admite isso. E nada melhor do que o Pedro do Rio estar aqui para dizer tudo o que ele passou, porque vocês vão ouvir a série de lesões que o Pedro do Rio teve. Você acha que é um jogador assim? Ah, não. É porque não tá jogando bem. Não, é um histórico que ele vai passar daqui a pouco. Mas eu sei que um dos grandes defensores de Pedro do Rio, tem dois grandes defensores, o segurança do Atlético Paranaense e o Marcelo Pilon, que esteve lá na Arena da Baixada e foi segurado literalmente pelo segurança do Furacão. Primeiro, vamos relembrar como é que foi essa história, Marcelo, que todo mundo brinca, né? É culpa do segurança. E a Carga jogou pra mim, né? Que é o responsável. Bom, eu fui com o Claudinho, fui fazer um curso lá em Araucária. Aí de lá nós fomos pra Curitiba, fomos conhecer a nova arena e fomos à loja. E na época você usava máscara, né? Por conta da Covid, eu tava com uma máscara da Inter. E aí o segurança lá, que tem a câmera, por sinal, quem não conhece a loja do Atlético Paranaense, tem mais de 2.000 produtos catalogados, a coisa mais linda a loja. E aí o segurança bateu o olho e falou assim, essa máscara é da Inter de Limeira, né? Foram jogadores pra lá, né? E tinha acabado de anunciar que vieram 3 jogadores. Ele falou, anota esse nome, Pedro do Rio. Esse cara vai arrebentar na Inter. Ah, já vim, já com peito inflado no Pimba, né? Aí, pessoal, aí, torcida. Pedro do Rio, anota o nome dele. Pedro do Rio não ia bem. Aí, ó, seu jogador. Aí, ó, toda hora, aí era virou. Culpa do Marcelo. Aí depois, sei lá, o Rio secou. Aí o Pedro do Rio virou Pedro Corguinho. Aí não sei o que lá. É só você fazer o gol, Pedro, que agora já estão falando aqui que o Moisés abriu o mar. Aqui, o Pedro do Rio agora. Já tá falando aqui. Tá falando, ele pediu ajuda pra Moisés. Então já começou tudo. Pedro, primeiro prazer. Eu quero muito te agradecer primeiro pela amizade. Gosto demais de você, sabe disso. Você é um jogador muito bem quisto pelo grupo. Eu sempre falei pra todo mundo, falei, pessoal, ó, calma, o cara é muito bem aceito no grupo, todo mundo gosta, porque o torcedor é resultadista, e como ele não vê treino, ele não sabe as coisas, ele acaba falando, pô, você falou, esse cara ia fazer o gol do Primavera, foi um golaço. Então, explica pro torcedor de quando você chegou no segundo semestre de 2020, o que aconteceu, sobretudo as suas 2 contusões sérias, para poder também explicar para o torcedor. Greve, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por você ser um grande defensor meu. Gosto muito de você, cara. Não, agora sem brincadeiras, eu gosto muito de você. Muito obrigado pela moral sempre, por acreditar. E sobre a minha trajetória dentro do Leão, né? Um ponto antes do segundo semestre de 2021, né? 2020, na verdade. Foi que quando eu estava vindo para a Inter, eu vinha de quase 1 ano e 2 meses sem jogar, devido a problemas contratuais na Ferroviária, que era um antigo clube antes do CAP, né? E depois foi um paranaense de adaptação, que eu treinava com o grupo, estava presente, mas eu tinha nem 1 mês de clube, né? E depois, logo em seguida, vem pandemia. Então, cara, 4 meses parado do nada e muda todo o cenário. Então, foi muito tempo sem jogar. E quando veio a proposta pra gente vir aqui fazer parte da Inter, a gente foi muito bem aceita pela gente. A gente quis vir aqui. Era um lugar perto de casa, ia estar confortável, ia poder voltar a ganhar a minha confiança, né? E não teve outra opção. Tipo assim, era isso e foi a melhor que a gente teve. E, cara, eu tava muito contente com isso. Eu não queria ficar lá, eu queria vir pra cá pra jogar.
E, cara, fizemos 6 jogos, foi uma campanha que não foi uma campanha muito boa, acabamos desclassificados. Veio a outra proposta para ficar pro Paulistão e o CAP deixou a gente escolher entre a Inter e o Atlético. Eu quis ficar aqui, gosto muito do clube. É um clube que me acolheu, pô, me senti em casa. E um Paulistão, uma baita de uma vitrine. Eu falei, cara, eu quero ficar na Inter, eu quero fazer parte da Inter, eu quero poder estar aqui, poder estar vivendo cada dia e poder ajudar. Eu acho que vai ser o melhor para mim. Então deixamos o Atlético um pouco de lado para ficar aqui novamente na Inter. Com o Carpini eu tive bons minutos, entrei em todas as partidas, fui titular por 5 partidas no Paulistão, consegui fazer bons jogos contra o Corinthians na Arena. Pô, foi mesmo. Pô, um jogo muito bom para nós. E só que logo em seguida, na verdade não em seguida, né? Durante a competição, esse é um dos males que a gente não expõe e a gente faz parte da nossa profissão, cara. Muita gente já tava com dor e eu era um. Eu tava com uma pubalgia que já tava um grau avançado. Os últimos 4 jogos da competição a gente jogava com injeção, tomava remédio. Nossa. E tratava até meia-noite para conseguir jogar no outro dia. Até que o último jogo, nós tínhamos 7 jogadores no banco. Um era o Ferrugem, puxa, que já tava de grau 3 de anterior, ele não era para estar ali. E 3, resultando 4, já estavam machucados. Eles não poderiam jogar. Se eles jogarem, eles não iam aguentar. Então, eu era um caso que estava ali, eu precisava jogar porque não tinha outra opção, a gente precisava estar ali. Isso nas quartas de final. Isso nas quartas do Paulistão. Perfeito. E consegui jogar e suportar ainda o jogo, né? Eu não conseguia fazer muitas altas intensidades porque, cara, a dor aumentava Tanto muito. que o Renan Fonseca saiu no começo do jogo. O Renan machucou com 5 minutos, o Baga entrou no lugar dele, cara. Perfeito. E o Baga era outro que tava com dor. Também. Mas, cara, é um campeonato que exigia muito. Então a gente teve uma entrega muito alta e o resultado disso foi as lesões, né? Então, logo em seguida a gente teve a proposta de fazer mais um ano aqui. Decidimos por ficar. Queríamos ficar também. Tava com um cenário de lesão e a gente queria ter uma sequência. A gente acho que a Inter era o melhor cenário pra gente. Só que, cara, futebol é imediatista, né? A gente saiu de um campeonato, já precisava entrar em outro, era uma Série D importantíssima pro clube. A gente precisava dar um resultado, precisava dar uma amostra do que a Inter estava querendo no cenário nacional. E eu tratei 10 dias e era para tratar 3 meses. E aí foi, não, vamos jogar. Vamos ver como é que vai ser. Primeiro jogo, tá, beleza. Quanto tá de dor? Ah, tá uns 2, 3 de dor. Dá pra ir levando, se continuar assim dá pra gente jogar. Segundo jogo já tá 4. Meu Deus. O segundo tá 5. Pô, chega no quarto jogo, eu levantar. Pubs é complicado, que você não consegue levantar da cama, né? Eu fiquei 6 meses parado. Putz, você vai fazer força pra levantar da cama, você não consegue, cara. Espirrar, tossir, você tem dor pra tudo, pra andar, pra tudo. E aí no treino eu não aguentava mais trotar. Aí foi quando o Roger era dirigente ainda, eu falei pra ele, Roger, eu não consigo, cara. Se eu entrar em campo eu não vou ajudar. Eu não vou ajudar, eu vou sair rápido e eu vou acabar me contundindo ainda mais. E depois disso foi 3 meses que eu deveria ter feito no começo, né? Talvez eu até voltaria pro final da competição. Foram 3 meses que eu fiquei fazendo tratamento isolado de todos, fortalecendo o máximo que eu pude até ficar sem dor. E demorou 5 meses para eu ficar sem dor. Nossa, mano. Porque, cara, pubalgia é muito complicado. Eu não sabia que era tão ruim assim. Todo mundo já fala, pô, pubis é uma coisa difícil de lidar. E eu, cara, não sabia que era desse jeito. Eu fui ficar sem dor quando eu tava quase começando o Paulistão com o Bergantim. Aí com o Bergantim eu já tava mais entrosado, já tava com o grupo, já tava mais sem dor, tava tranquilo, já tava recuperado. Mas eu não tive uma sequência, não consegui ter oportunidades com ele, devido às escolhas dele, isso aí a gente respeita, né? Quem mandou você jogar menos que o Diego Tavares? Naquela época ainda, foi quando ele começou a me colocar de extremo, cara. Eu tava disputando posição eu ainda. sei, por isso que eu falei. Mas aí, foi opção dele, a gente respeita, né? Sendo treinador. E aí você operou o joelho. E aí depois, no amistoso, na semana contra o Novo Horizontino, cara, eu tive a lesão de joelho. Contra o Red Bull? Contra o Red Bull. Deu uma estalada no joelho, aí você vai pisar, parece que tem uma faquinha no meio do joelho. Eu sei o que é isso. Você conhece, né? Conheço. A nossa lesão foi igual. Nossa senhora. E aí depois o joelho não estica, não dobra mais, é fica assim meio mesmo. termo, e aí... Faca.
um mês para operar, mais 2 meses de recuperação. Isso. E o processo repete, né? Sorte sua que você não teve fratura de estresse que nem eu tive, viu? Porque, olha, eu vou te contar, mais 5 meses. Cara... Tá vendo, gente? Tá vendo o que é martírio? Porque o jogador de futebol, né, Marquinho? Pra sua pergunta até, né? Jogador de futebol vive do corpo. E olha só, pubalgia é terrível. Terrível. Eu tive pubalgia também, é horrível. E uma lesão de joelho. Não é fácil. Olha o que o Pedro do Rio perdeu de tempo. Vamos lá, Marquinho Rockman. Você sabe, né, que contando a história, a gente vê a luta do jogador profissional, que não é fácil para ninguém, né? Esses dias a gente estava com o doutor aqui, com o fisioterapeuta. Gregory Book. Não precisa falar as histórias que ele contou. Pedro, o seguinte, antigamente a gente falava que era coringa, né? Os jogadores tinham o coringa, cada time tinha um coringa. E você, na Inter, já jogou em várias posições, certo? Agora, é lógico que você tem aquela posição que você acha que você pode dar um melhor resultado. Qual é essa posição realmente do Pedro do Rio? A minha posição realmente é um primeiro, segundo volante, né? Isso foi o que eu sempre fiz na minha vida inteira e fui treinado naquela posição. Mas de uns anos pra cá eu tô tendo algumas dúvidas aí, porque... Você virou um balardinho, né? Com o Carpini eu jogava de lateral direito e primeiro volante. Olha. E com o Bergantin eu jogava mais como extremo e como meia. E com o Roger eu jogo de volante e de extremo. Então, deu um tilt na cabeça. A gente tem que começar a adaptar a semana. O que a gente vai precisar fazer essa semana? Então vamos treinar aquela posição para poder fazer o melhor. Jogar, Pedro do Rio. Mas você acha que isso não atrapalha a sua carreira? Atrapalha. Ah, cara, eu acho que é sempre bom a gente ter um direcionamento, né? A gente tem, eles falam que a gente tem que ter uma qualidade que a gente é predominante, né? Então, por exemplo, eu sou um volante, então eu tenho que ter uma predominância de um bom passe, um bom controle de jogo, em uma boa proteção de bola. E quando você vai jogar numa lateral direita, numa extrema, você muda características. Lógico. Na extrema você tem que ser muito mais agressivo, muito mais veloz, estilo de jogo diferente. E assim, não é que trava, mas você tem que saber diferenciar os momentos do jogo. Contra a Ferroviária eu comecei de extremo e depois eu fui para volante. E algumas bolas você acha que você tá no extremo e você sai arrastando, você vê um espaço para arrastar a bola. Mas você lembra, ali você tem que ter uma segurança maior. Viu? Então é questão de treinamento. Conta a história o seguinte, né? Eu tava até comentando com o Pedro do Rio antes de começar o programa. Lance contra a Ferroviária. Gol do Bruno Xavier. Lei do ex. Então na transmissão, nossa, descemos o porrete no Pedro do Rio. Pô, onde já se viu falhar na entrada da grande área. Chegou na segunda-feira, vamos rever o lance. Quem falha? Vinícius Silva, não foi o Pedro do Rio. Não foi. E é duro, né? Sua sogra queria matar a gente, né, Pedro do Rio? Fala a verdade. Ela ficou brava com você, cara. Ficou brava com você. Então viu o recorte pra você? Eu falei pra ela, não, vamos no programa dele, eu vou conversar com ele. vai resolver isso aí, fica tranquilo. Aí ela falou, então tá bom, então sendo assim, vai lá trocar. Como é o nome dela? O nome dela é Elis. Dona Elis, um beijo, parabéns pelo genro, tá bom? Muito educado, vai cuidar bem da sua filha. Como chama a sua esposa? Camila. Esposa ou namorada? Namorada. Namorada, ó, já tô avançando o sinal, Camila, né? Abraço, hein, Camila, cuida bem do meninão aí. O pai dela que gosta, hein? Então, corrigindo, nós mostramos na segunda-feira o lance do Vinícius Silva que errou. Outro detalhe, aquela Copa Paulista maledeta que a Inter jogou e foi eliminada, de 16 equipes, só 4 ficavam de fora e a Inter teve o feito de ficar de fora. Por um ponto. Sabe, tomou 3-0 do Audax aqui na última rodada, foi uma vergonha. Aquela Copa Paulista, Pedro do Rio, ela não só prejudicou a você, que eu acho que ali, sabe quando tem um carimbo em todos os jogadores da Inter que participaram daquele campeonato? Pum! Não serve. Complicou Vinícius Pedalada, que tinha tudo para jogar o Campeonato Paulista. Complicou Jean Pablo, que tinha tudo para jogar o Campeonato Paulista. Complicou Wesley, que tinha tudo. Roger Bernardo, muito bem lembrado. Oliveira. Jean Pablo, zagueiro que foi dispensado pela Inter. Sabe? Eu acho que o Oliveira ainda. Oliveira também tava, mas ele tava machucado. O Oliveira tava voltando de lesão. Isso, né? eu lembro. Ele optou por Olha, o Hugo, eu acho que era um centroavante que podia ter um carinho especial com ele, dar mais tempo de jogo. Rapaz, como foi ruim pra vocês aquela eliminação, pro Pedro. Edilson, né, pro Edilson, técnico. Edilson Perfeito. Cara, como você falou, taxou todos os jogadores, né? Parece gado, né?
É, porque a gente pensa, pô, Copa Paulista, 16 equipes vão classificar, 4 ficam de fora. A Inter fica de fora, cara. Pega e fala, pô, ninguém aqui presta, a gente tem que renovar todo mundo, não tem jogador qualificado. Uma vitória só ganhando do Primavera, né? Que foi 2-1 aqui, com gol no fim do Jean Pablo de pênalti. E qual a sua opinião? Por que a Inter ficou fora? Isso é uma pergunta muito difícil de responder no futebol. Mas você vai fazer o pai do grupo? Mas tinha muito erro. A gente, tipo assim, eles falam que... Nós falamos que quando tem alguma coisa que destoa o ambiente, isso resulta no campo. Esqueci outro, Bruno Formigoni. Também foi outro atrapalhado. Mas então o elenco não estava unido? Cara, tipo assim, eu pelo menos cheguei e já tive pouco tempo, né? Então a gente não tava entrosado, tava difícil de entrosar o time. Talvez um passo de confiança que a gente não tinha com o companheiro. E, cara, isso vai resultando, né? Quanto mais entrosamento, quanto mais confiança você tem no elenco, aquela bola que chuta de qualquer jeito, ela vai entrar, entendeu? Mas se você não tem, parece que você faz uma força pra conseguir fazer o jogo acontecer. E talvez isso foi o que resultou na eliminação. O Wesley comentou o seguinte, falou, eu fui contratado, ninguém olhou nem na minha cara. Falou, pô, eu ficava no cantinho ali no vestiário, pô, ninguém falava nada, ninguém brincava, um ambiente frio, sombrio. Falou, viu? E teve aquele desmanche, né, Edmar? Teve o desmanche do time do Paulistão, teve aquela parada até o jogo contra o Oeste na Arena Corinthians, teve aquele problema de contrato. Então, quando terminou a Taça do Interior, a Copa do Interior, que perdeu pro Guarani, todo mundo sumiu. Aí depois veio os novos jogadores. Então eu lembro o seguinte, que a Inter tinha muito problema com o goleiro, né? Lembra? Jogava o Alan, depois jogou um outro que foi embora lá. O Alan, ele teve um entorse, né? Na segunda partida, e depois começou a jogar o Vinícius Santos, se eu não me engano. Isso, ele mesmo. E aí o Alan não conseguiu voltar, e aí teve muita mudança no time também. Nossa, contra o 15, aquele chute de fora da área, o goleiro não aceitou, rapaz. Cara. Mas acontece, tudo bem, mas que ali foi prejudicial, foi. E você lá? Seguiu. Seguiu. Vamos lá, que nem aquele caldo de cana. Passa, vambora. Deu suco, vambora. A gente tem que fazer o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem, né? Não foi fácil. Não foi um campeonato fácil, foi muito difícil, cara. Uma pressão grande pra gente classificar, não conseguimos. Mas a gente tem que erguer a cabeça e continuar. Se a gente ver do passado, a gente vai conseguir coisas novas no futuro. Bom, contrato vai até quando? Aqui na Inter vai até o final da Série D. Você tem contrato com o Atlético até quando? Até o começo do ano que vem. Deu uma ligada pro Felipão, ótimo. Felipão, tô na área. A gente tem o Atlético tá bem, hein? O Atlético engrenou esses jogos agora, tá ganhando todo mundo ligar. Meteram o pau no Atlético quando contratou Pablo e Vitor Bueno. Olha aí, o Pablo tá resolvendo, o Vitor Bueno. Lá é um lugar que eles pegam os jogadores que estavam desacreditados e acreditam neles, e eles começam a dar resultado. Pode colocar aí que você vai ver. Você é bom de cartola, né? Então vou lá, como é que chama o goleiro do Atlético? É Bento. Certa resposta, lateral direito. Lateral direito e agora aquele que jogou no Grêmio, né? Não, o Kevin, já tá jogando o Kelvin, verdade. Ou Orejuela. A partir de julho, Daniel. É isso que Orejuela. Os dois zagueiros. Aquele que era do Corinthians, o Pedro Henrique. Pedro Henrique e o zagueiro, outro não lembro. O colombiano, Nicolas Hernandes. Mas o Matheus Felipe é bom também. E tem o Thiago Heleno. Thiago Heleno. Machucado, né? Lateral esquerdo. Medalhista de ouro. O menino Abner Vinícius. Aí o meio de campo. Que era da Ponte Preta. Aí o meio de campo tem Eric, que é um espetáculo. Christian é muito bom jogador. Muito bom. Uruguaio Terans. Léo Cittadini, o meu amigo Léo Cittadini de Rio Claro. Aí na frente você tem Pablo, Marcelo Cirino, Vitor Roque, Coelho, que joga muito bem. Vitor Roque, maior contratação do Atlético, 24 milhões. Você viu a briga já Pedrinho, tá, né? Esse Pedrinho é bom de bola. Não dá vontade de voltar, ó. Nossa. E tem o Hugo Moura também. Hugo Moura, volante que era do Flamengo. Hugo Moura. Tá segurando muito o time do Atlético lá. Cara, é um lugar espetacular. Vitor Bueno, né? Pablo. Bom, o ambiente é fundamental. A gente tava falando agora há pouco sobre a Inter, aquela Copa Paulista que Deus me livre, não deu certo. Agora você vê a chegada do Filipão. O Filipão realmente pode falar o que quiser dele, mas ele é um cara de grupo. Ele realmente tem medo dele. Ele põe todo mundo debaixo do braço e vai. Eu não acho ele um bom técnico, mas atualizado, mas o cara tem medo dele. É a família Filipão. O Atlético passa do Libertad, ganhou 2-1 o primeiro jogo e joga no Paraguai. Joga no Paraguai, passa.
Difícil. Passa. Difícil, mas passa. Passa, sabe por quê? Difícil, mas O passa. Atlético jogou contra o Palmeiras titular. Mas lá é difícil, hein, Edmar? Pode, vai apesar ser um do jogo Palmeiras- fácil. O jogo é hoje, né? O jogo é hoje. O jogo é hoje. E o momento do Atlético é muito favorável. Sim. Eu acho Então, também. eles estão uma crescente muito alta. E eu gostei bastante porque o Pedro falou assim, ó, eu vou jogar bem na Inter, vou subir com a Inter para abrir a porta seja na Inter, seja no Atlético. Então eu gostei da vontade. Viu? Difícil o presidente do Atlético, né? Eu sei que você não Petralha. pode comentar porque você é jogador dele, o Petralha, mas o homem é polêmico, hein? O homem é, mas o Atlético só é o que é por causa dele. Eu também acho. Sem Mas dúvida é nenhuma. uma máquina, é um furacão o Petralha. O Literalmente. Petralha, ele é um homem, cara, tem que tirar o chapéu pra ele. Eu conversei com o Gabriel, que é um limeirense que joga na base do Atlético. Gabriel, um menino, um centroavante alto, quase 1,90 m. Foi que o diferencial do Atlético é todo mundo almoçando junto. Então é o profissional almoçando com sub-20, sub-20 com sub-17, sub-17 com sub-15. É assim, Pedro? É, só tem um pouco de diferença dos horários, né? Pra não ter uma superlotação. Mas profissional comeu, todo mundo tá lá dentro, não tem porquê tá com mesa sobrando, a molecada entra. Como é que você chegou no Atlético? Eu cheguei no Atlético depois da Ferroviária, né? Eu fiz uma copinha em 2018 e 2019 pela Ferroviária e depois eu tive sequência no profissional lá, né? 2018 eu joguei a Copa Paulista por lá, a gente foi vice-campeão. Fiz o Paulistão 2019, a copinha. E aí depois eu tive um problema, né, de contrato, foi que eu fiquei afastado por lá. E aí veio a proposta de fazer, eu fui liberado pelo pré-contrato, né, já estava acabando o contrato, fiz um pré-contrato com eles, aí eles tiveram interesse e a gente acertou e fui. O objetivo seu é permanecer pro Paulistão? Cara, a primeiro momento eu acredito que sim. Eu gosto, como eu falei, eu gosto muito da Inter. E agora que eu tô tendo sequência, eu tô muito contente, sabe? E é merecimento, eu quero estar merecendo para poder permanecer, entendeu? Quero estar podendo mostrar que eu consigo, que tenho potencial para isso, para poder ajudar. Fala pra torcida ter paciência, então. Aproveita, olha aí na sua frente a câmera. Fala, ô torcedor, paciência comigo. Deixa eu trabalhar, pô. Bom, torcedor, a gente sempre pede que a gente tenha um pouquinho de paciência. Não só comigo, mas com todos os jogadores, né? Porque o momento do jogador, o que a gente passa, define o nosso momento. E a gente sempre vai estar dando o nosso melhor em todos os momentos do jogo. E tem jogo que flui, tem jogo que não flui, e as dificuldades são diferentes. E o que importa é o resultado, né? Então a gente vai tentar trazer o resultado sempre, mas um pouquinho de paciência que o nosso desempenho vai melhorar cada vez mais. Você entra em campo pressionado, por exemplo, fala assim, puxa, principalmente no Limeirão, pô, eu não posso errar. Não, cara. Você porque pensa se assim, a gente ou... pensar assim, a gente não consegue não jogar. joga, É. A gente não consegue jogar. A gente sabe que tem a crítica da torcida, sabe que tem o... Eles criticam, eles cobram a vitória. Eles estão certos de cobrar a vitória. Normal. A gente precisa de vitória. A gente não vive da derrota, né? Então, se a gente entrar com a cabeça, pô, não posso errar, porque senão vão falar isso, aquilo, a gente não consegue ter um bom desempenho. A gente tem que estar focado em focar. Eu preciso fazer bem o meu papel e fazer o melhor que eu puder. Eu tenho certeza que o resto, as outras coisas vão vir. Eu entendi. Você não teve assim nenhuma conversa separada com nenhum torcedor, ou alguém te mandou alguma mensagem que você não gostou, ou você discutiu com algum torcedor, ou conversou com algum deles? Não. Nunca Não chegou cheguei nisso, a conversar, nesse extremo. Não. Ninguém também veio com palavras ofensivas, nem nada pra mim. Que bom. Nada. O único que falou foi eu. Hã? Eu falei com ele. O único que eu falei na época. Não, aí tá certo, né, pô? Porque, Por causa da cobrança, que eu deixei no pai. você não Foi- tem o objetivo de, pô, não dá certo o que você planeja. Sim. Pô, você é um profissional, você quer o bem do clube, você quer crescer na profissão. Sim, com certeza. O Washington tá escrevendo aqui que se você fizer mais um gol, você vira o Peter of River. Mas já tem, o Washington, já chamado já Peter of River. Foi um apelido que começou comigo, tá, Washington? Então, Vamos lá, perguntas, meus amigos. Pedro, são duas finais agora, né? São dois jogos importantes. A rodada não foi boa para a Internacional, por mais que teve a vitória, sobretudo porque venceu Bahia de Feira, venceu a Real Noroeste e venceu também o Pouso Alegre. Como está a cabeça de vocês? O Roger falou na entrevista que precisa ganhar do Pouso Alegre e depois decidir o jogo contra a Caldense. Sabemos a posição da Caldense. Sim. Caldense tem 2 pontos, perdeu para todo mundo, mas 1 ponto foi a estreia de lá.
como tá a cabeça do Roger. E um detalhe, Edmar, Marquinhos, amigos. Quando terminou o jogo, foi até o motivo da minha pergunta pro Roger. Eu fiz questão de olhar o Roger. O Roger estava quieto, ele vibrou muito discretamente, porque ele sabia que nada estava decidido. Ele falou isso daí na coletiva. Ele ficou relaxado pela vitória, mas ele entende que tem 2 finais. Qual a visão sua? O que o Roger preparou? Nós compartilhamos da mesma visão do Roger. Na verdade, antes do jogo do Pouso Alegre, a gente não tinha esse jogo. A gente colocou para nós que nós não temos jogo do Pouso Alegre. O que nós temos é hoje o Nova Venécia. Perdemos pro Nova Venécia, acabou o campeonato. A gente não vai iludir ninguém e a gente tem que saber que nós nos colocamos nessa posição por alguns tropeços. Então vamos passinho por passinho pensar no Nova Venécia. Ganhamos. Temos uma perspectiva mais alegre para essa semana. Confiante, porque conseguimos o resultado que nós precisávamos, ainda mais dentro de casa. Que era um pontinho ainda mais que estava pesando para nós. E Pouso Alegre está a mesma batida. Nós não temos a Caldense. Caldense não existe pra gente. O último jogo é o Pouso Alegre. Eu acho legal. Viu, você falou a respeito do Roger. Eu fiquei analisando no segundo gol da Inter. Tem uma imagem que foi captada do alto. Eu não sei quem é que fez. Não foi de drone, mas foi lá da arquibancada de cima. E eu fico analisando o Roger. Lembra quando o Guerreiro fez o gol do título do Corinthians no Mundial contra o Chelsea? O Tite sai correndo até a linha de fundo. O Roger faz a mesma coisa. Ele sente que a bola do Júlio Rush é boa e que o Cachito faz o gol de cabeça. Ele sai correndo numa felicidade, numa alegria que é impressionante. Vocês também entendem que se a Inter não ganhar, se a Inter perder do Pouso Alegre, ela está fora. Mas empatar também, pela matemática, eu acho que ainda tem chance empatando. Empatando, a gente depende muito da rodada. É o que a gente estava conversando. Pra gente ter uma tranquilidade que, 2 vitórias, nós vamos bater lá em cima e a gente vai conseguir classificar. Porque tem muito confronto direto nas últimas rodadas. Então o empate vai ficar, e aí, como é que foi a rodada? Como é que vai ser os próximos jogos? A gente vai ter que torcer pra quem perder na última. Então isso aí a gente não tá levando em consideração porque não fica um cenário bom pra gente. O que fica bom pra gente? A vitória, ganhamos do Pouso. É, lógico. Essa derrota pro Bahia de Feira, você tira 2 pontos do Bahia de Feira e põe 1 pra Inter. Se desse empate naquele jogo, olha, se desse empate a Inter tava, né, Marquinhos? Numa situação, não vou dizer cômoda, mas bem mais favorável do que está hoje. Você sabe que eu encontrei com o Valtinho, grande conselheiro da Inter hoje no supermercado, e ele falou o seguinte pra mim, ele falou: Marco, não perco um programa de vocês. Um abraço, Valtinho, meu querido. Muito obrigado. E a gente conversou muito sobre a Inter e o que eu tenho para falar, de repente pode acontecer uma vitória nossa no próximo jogo. E quem sabe a classificação com o gol do Pedro, né? Putz, seria legal demais, Pedro? Vamos pensar positivo. Agora acontece o seguinte, vocês estão treinando essa semana aqui. O que eu sinto falta na Inter, eu não sei, posso estar errado porque eu não estou lá no treinamento, é difícil participar do treino e tal. Mas eu sinto que na Inter está faltando um pouco de jogadas ensaiadas, escanteio, às vezes escanteio, laterais, saída de bola. Não sei se realmente, porque às vezes você treina e no jogo às vezes não acontece. Vocês treinam isso aí durante a semana? Sim, a gente treina. E é muito baseado diretamente no adversário, né? Se o adversário tem uma marcação, por exemplo, o Nova Venécia marcava individual nossa área. Então era muito mais fácil a gente fazer um bloqueio para alguém sair livre e cabecear. Só que em alguns momentos eles mudavam a marcação e aí não encaixava a jogada e do mesmo jeito foi a formação. A nossa formação só travava por uma formação deles, e foi que eles vieram para cá. Eles vieram para buscar um resultado numa linha de 5. Então isso travou muito o nosso jogo. E as jogadas são todas ensaiadas em base do nosso adversário. E algumas vezes acaba pecando porque o jogo é outro ambiente, né? Eu não vou deixar você de saia justa. Eu acho que o Roger está começando agora como treinador. Teve um trabalho legal em Minas, está na Inter agora. Acho eu que ele mexe muito no time. Essa é uma opinião minha. Não sei se... Você acha que ele devia jogar xadrez? Eu acho o seguinte, eu acho que futebol é entrosamento. Principalmente num campeonato que se joga só final de semana. A Inter não tá jogando quarta, domingo, tá jogando só final de semana. Essa a gente sempre fala. Eu vejo que às vezes, é lógico que eu não vou te perguntar essas coisas, mas a opinião minha, eu acho que a Inter precisa realmente ter um time. E às vezes isso aí falta. E às vezes, como você falou, treinamento, jogadas ensaiadas que precisa ser feito. Eu vejo alguns jogos da Inter que eu não consigo enxergar. Posso estar errado. Sim. Mas eu acho que boto maior fé que realmente a gente vai passar.
Porque o ambiente da Inter agora, dá pra notar que o ambiente tá legal lá. Não, e eu fico feliz que o jogo é fora de casa. Puxa, Sim. que tranquilidade, rapaz do céu. Fora de casa, é uma tranquilidade. Eu não tenho medo de jogo fora de casa. Por Viu? que será eu, Pedro do Rio? A Inter não perde fora, pô. Agora, É difícil a gente perder, viu, cara? Viu? Não tem derrota fora. eu não sei como que é o campo lá, mas tem uns gramados que vocês pegaram aí, Cara, Deus me livre e guarde. Não, o Real Noroeste eu vou falar. O Santadélia é o Maracanã, perto do campo do Real O Noroeste. Noroeste foi triste, cara. Triste, hein? Foi difícil. A maior dificuldade de jogar fora é o gramado, cara. Porque o Real Noroeste foi muito terrível. O Igual RT Venécia, também, hein? cara, O RT. O RT ainda tava gramado muito Mas bom. Tava pinga bom. muito. É, pinga muito, mas tava muito bom perto do Real Noroeste. Não, o cara. Real Noroeste é impressionante. Parece um... Não, aonde o banco de reserva fica, parecia aquelas cabininhas de trem. Agora. De estação ferroviária. Agora, uma pergunta. E aquele campo do Cianorte do ano passado? Aquele Nossa. pingape é Nossa, pior? pior. O pior foi o do Cianorte, né? Foi. O Cianorte, que eu acho que foi o pior que eu já peguei. Cara. Pior, Foi. né? Não, ó, dá páreo duro Michel, mandar um abraço com o pro Real Michel, Noroeste. que hoje tá na... Não, dá páreo. Eu acho que o 9... O Cianorte é pior. Rapaz, Um abraço, Michel. Um grande abraço. Michel. Pedro, por que a Inter não perde fora e em casa ela tem dificuldade para vencer? é uma baita pergunta Todo mundo também, cara. pergunta isso para você, né? Não, se a gente for avaliar os nossos jogos, cara, nós tivemos bons jogos em casa. Acho que os melhores jogos de envolver o jogo foi em casa. Contra o Bahia de Feira, nós envolvemos o Bahia de Feira. A gente tivemos 75% da aposta no primeiro tempo, 24 ações ofensivas. Foi passado isso pra gente. E por um detalhe, a bola não entrou aqui, não entrou lá. E segundo tempo, uma infelicidade, a gente sofreu um contra-ataque e o cara fez um golaço. E são coisas no futebol que a gente não consegue virar e falar assim, ó, tem uma resposta. A gente bate todo dia no mesmo vídeo, na mesma conversa, e não tem uma coisa que a gente pode falar, pô, esse aqui tá o problema. Então, talvez, cara, fora de casa a gente tem uma postura mais defensiva e isso estanca uns poucos os erros. Pode ser. Mas não tem uma resposta, cara. Mandar um É beijo pra difícil. tia Cida Cazon. Outro detalhe importante, né? Eu lamento a derrota pro Bahia de Feira. O Tatinha lamenta a derrota pra Ferroviária. E a tia Cida falou, doeu mais perder pra Ferroviária. Ferroviária não é tudo isso. O que doeu mais? Eu sei que as duas derrotas doeram, mas qual doeu mais? Eu acho que é a segunda. Ferroviária. Foi a Ferroviária. Por Porque quê? era o segundo jogo em casa. A gente sabia que os dois jogos em casa eram a chave da nossa classificação. O Bahia de Feira a gente fez um baita jogo, tomamos um contra-ataque e perdemos o jogo. Mas beleza, temos o segundo jogo ainda. O segundo jogo, o Balardim, pô, Nossa, cabeçada que defesa tiro em do cima da Jefferson. linha e outras oportunidades, Fernandes de cabeça, a bola não entra de novo e um gol, a gente toma um gol de falta. Pô, não é possível que vai acontecer de novo isso com a gente. Então o segundo jogo foi um balde de água fria, né, em nós. Segundo jogo em casa, uma segunda derrota seguida. E ali acho que foi o pior momento nosso, né? Vocês, jogadores, abraçaram o Rafael Pim por ele ter sido sacado pelo Roger. Um momento difícil pra ele. Como é que foi o comportamento dos jogadores com o Pim? O Pim é um cara sensacional, cara. A gente não tem o que falar dele. E quando acabou o jogo, ele se pôs a admitir que, pô, ele poderia ter feito algo diferente. E, cara, a bola desviou na barreira, né? Certeza, Pedro. Ah, eu tava do lado, cara. Pô, é bom ouvir, porque ele falou que desviou. Eu não vi o desvio. Tatinha também não viu o desvio. Ela A desviou bola desviou na barreira. e matou o Pim. Matou, porque ele tava esperando uma bola aqui, a bola desviou e bateu na trave e entrou. E a gente fala, cara, Mas bateu em quem a bola? bateu na barreira, a nossa barreira. Então, mas em quem? Cara, eu não vi quem que Não é o viu. primeiro. Bateu na e- barreira. Ele cobrou de lado Ele, e a bola ele tava do na lado barreira. direito, né? E ele cobra no canto do Pim. Tava A bola nessa saindo. E a bola, ela não sai muito a primeiro momento. Quando ela pega na barreira, eu não sei quem que era o nosso primeiro homem que bateu do lado dele. Perfeito. A tia Cida Cazon falou isso, E aí tia, ela- você tá certo. E aí ela pega na trave e entra. Mas E então, aí- então o Rafael Pim foi sacado injustamente. Eu sei que não é assunto pra você, Sim. porque você é jogador e a decisão é do Roger. Mas se houve o desvio, ele foi tirado injustamente do gol. Não, cara, teve outras questões do Pim também. E aí foi em comum acordo, ele conversou e a gente apoia totalmente a decisão do Pim e do Roger. E aí a decisão, como eu falei, a decisão do Roger, né? E ele teve a decisão, a gente apoia totalmente. O Pim conhece também o que aconteceu e cara, ele teve a infelicidade de tomar esse gol, caiu nas costas dele. Sim. Mas a gente abraçou ele, falou, cara, você tomou o gol, mas a gente perdeu o gol na frente também, entendeu? O cara fez vários milagres lá e infelizmente a gente não conseguiu produzir. Contra o Bahia de Feira, o gol não foi sua culpa também, a gente teve várias chances e não fizemos o gol. Então não dá pra colocar a culpa na conta do Pim.
O PIN salvou a gente em Bahia de Feira, salvou em um RT, salvou contra a Ferroviária. O PIN salvou várias vezes a gente. Várias. Lá em Araraquara salvou. Cara, ele fez milagres. O Roger preservou o PIN, né? Aquilo Sim. que eu tava falando. Sim. Pedrão, cara, obrigado. Gostaria de ficar com você aqui o programa todo, mas foi o combinado. Muito obrigado por sua presença. Espero que essa entrevista seja bem vista pelo torcedor da Inter, pelos críticos, por nós da imprensa. Foi muito bom tê-lo aqui. Volto a te dizer, em 4 ocasiões eu conversei com o Rogério Eda, eu falei, precisamos trazer o Pedro do Rio aqui para ele explicar, sabe, essa série de lesões, o que acontece, porque muita gente vê só o produto final, né? Não vê como o produto final chegou naquele dia, né? Então, irmão, Deus te abençoe, dá um beijão na sua sogra, manda ela pegar de leve comigo, tá? E Edmar, uma coisa que. Só pra Você vai lembrar adicionar. dela quando fizer a transição. Alô, Dani Elisa, um beijo. Alô, Camila. Ô Pedro, da mesma maneira que você fala que o Pinha é um cara sensacional de grupo, todos falam que você também é Perfeito. sensacional no E o grupo. treinador também. Tá? Agradeço. Todos te Abraço, elogiam. carinho, Você é um homem de grupo. E ele ficou muito feliz. Aí o Roger, quando eu falei pro Roger, o gol do Pedro, falou, putz, ele é um dos que merecia. Ele e o Gui. Ele falou do gol do Gui Verdade. na semana anterior, falou de você, né? Então, O Gui é continua. outro que sofreu muito também com lesão, cara. E o Gui é muito bom jogador. E os 2 tornozelos, né? Ele falou. tornozelos, Como é que cara. pode? Cara, é coisa que a gente não consegue prever. Contra o Real Noroeste eu tomei um pisão no tornozelo também, cara. Eu não consegui continuar a partida. Então o Gui também sofreu da mesma maneira. Puxa Entendeu? vida. E aí rompeu o ligamento, e aí, cara... Você acha que os gramados dos campos atrapalham também essas contusões, o Pedro? atrapalha. Tem que A levantar gente isso. pega, também. por exemplo, um gramado do Guimerão, que é um gramado muito bom. Muito bom. Pega da Arena da Fonte, é um gramado muito bom. Porra, excelente. Aí você pega o Cianorte. Ah! Cara, é morrinho, é buraco, a gente tem que ficar esperto. O porque Luva uma de dessa- Pedreiro tá até querendo fazer vídeo lá. Luva de pedreiro. Mas, ó, desejar muita sorte pra você, viu? Muito obrigado. E eu cara. tenho certeza absoluta que você é um cara batalhador aí que vai... Cara, eu tenho certeza que a partir dessa entrevista, acho que primeira vez que a pessoa vê o Pedro do Rio numa entrevista assim, fora coletiva. Fora coletiva. O íntimo do Pedro do Rio, sabe? Falando da sogra, da namorada, do Atlético, do momento da Inter, dos companheiros. Eu acho que o torcedor vai ver diferente você. E é o que eu quero. Eu espero que sim também. É o que eu quero. Eu quero também. Gosto muito da Inter e eu queria ter bastante carinho do torcedor também. Ó, gente, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Vai lá. Tamo junto, irmão. Eu Vamos lá. agradeço a Fica com Deus. oportunidade. Muito obrigado, viu? Obrigado a Marcelo, Foi uma também, honra. a todos, viu? Muito Uma obrigado. honra te receber aqui, viu? Muito obrigado pelo Sucesso sempre, você merece. para nós e pro nosso leão. Nunca critiquei, tá bom? Eu nunca.